vocês estão? Muito bom estar de volta e conversar com vocês mais um pouquinho. E hoje nós vamos falar então sobre a fome psicológica. Você já ouviu esse termo? Será que é possível existir uma fome psicológica? Bom, a verdade, gente, é que existem vários tipos de fome, né? E a mais conhecida delas é a fome fisiológica, né? A fome fisiológica é aquela que a gente é até fácil identificar, porque é a fome de verdade, é quando a gente sente aquela dor na barriga, a barriga fica roncando, às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça, porque a gente está precisando nutrir o nosso corpo, precisando se alimentar. Essa é a forma fisiológica. Mas, dentro da fome psicológica, existem 3 tipos principais de fome: a vontade, a fome social e a fome emocional. Você já ouviu falar sobre isso? Ficou curioso? Quer saber um pouquinho mais sobre o que é isso tudo e se você tem algum desses outros tipos de fome? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso agora, tá bom? Bom, um ponto principal para você conseguir identificar se você está tendo uma fome psicológica ou não é você perceber em que momento que ela aparece. Sabe aquela situação em que você sente aquela vontade de comer alguma coisa, mas não sabe muito bem o que é? Às vezes a sua geladeira tá ali até cheia de coisas, mas nada te agrada. Isso é um bom sinal de que o que você tá tendo é uma fome psicológica, sabia? E aí, pra gente começar a identificar um pouquinho de cada uma delas, vamos falar então agora sobre a vontade. A vontade, ela é autoexplicativa, né, gente? O próprio nome já diz o que é. Sabe quando você acabou de almoçar, tá ali, ó, com a barriguinha cheia, e daqui a pouco você tá passando na frente daquela padaria e vê lá uma tortinha de limão ou algum outro doce que você gosta muito, e aí você já começa a ficar atiçado. Você começa a ver aquilo e sente muita vontade de comer aquilo. Bom, esse é um tipo de fome psicológica. A vontade é um tipo de fome psicológica. Quantas vezes a gente já não ouviu aquela frase, né? Vontade é coisa que dá e passa. Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi algumas vezes, né? Mas você consegue lembrar de alguma situação em que você teve vontade de comer alguma coisa e você se privou daquilo? Como foi? O que aconteceu logo em seguida? Geralmente a gente fica guardando aquela vontade, a vontade não passa, e aí quando a gente tem a oportunidade de comer aquilo de novo, a gente vai e come um caminhão, não é verdade? E é exatamente isso que é o problema das dietas muito restritivas. Por quê? Na dieta muito restritiva, você vai se privar de comer muitas coisas e coisas que você gosta, coisas que você tem vontade de comer. E aí você vai aguentar aquilo durante um dia, durante 2, durante uma semana, um mês e às vezes até mais. Mas chega num ponto, gente, que você não suporta mais. Ninguém consegue levar esse tipo de dieta, esse tipo de restrição por muito tempo. E aí, o que acontece? A gente chuta o pau da barraca e come muito daquilo que a gente tinha vontade de comer e se privou durante muito tempo de comer, né? E aí é onde acontece da gente se sentir culpado, se sentir frustrado, né? É aí onde acontece o efeito sanfona, né? E então, esse é exatamente o problema das dietas muito restritivas. A gente fala assim que a restrição gera compulsão, né? Você já teve alguma experiência dessa? Compartilha com a gente se você já fez alguma dessas dietas malucas, né? Que se privou de um monte de coisa, que ficou só tomando sopa ou comendo coisa que não tinha muito carboidrato e depois de um tempo você não aguentou mais e acabou comendo muito. Conta pra gente como é que foi, né? E aí então, Stephanie, como lidar com a questão da fome psicológica, da vontade? Bom, a melhor forma de lidar com a vontade é saciando essa vontade, gente, não tem outra forma, né? Então é comer um pouquinho, comer moderadamente, sem culpa, aquilo que você sente vontade no momento que você sente vontade e depois manter a sua alimentação saudável, manter o equilíbrio nas demais refeições que devem ser aquilo que vai ocorrer na maior parte do tempo. Então você sair um pouquinho daquilo que é o saudável, você comer um pouquinho daquilo que você tem vontade, é normal e não faz mal nenhum, né? É melhor até você não se privar tanto assim, para que depois você não tenha episódios compulsivos. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a fome social. Bom, sabe aqueles tipos de alimentos assim que parece que convidam você a chamar outras pessoas para a mesa? Sabe aquela pizza grande, aquele cafezinho, aquela ceia de Natal, ceia de Ano Novo, bolo de aniversário?
A verdade, gente, é que o ser humano ele é um ser social. E desde sempre na história da humanidade, a comida foi motivo para reunir as pessoas e comemorar, festejar, né, em torno da comida. E a fome social nada mais é do que isso, né? Você pode até não estar com uma fome fisiologicamente falando, mas o contexto social girando em torno da comida, em torno do alimento, vai te levar a comer. Isso é o que a gente chama de fome social. Então você já foi a alguma festa que você às vezes não estava nem com fome, mas quando você viu você estava comendo ali um monte de salgadinho, um monte de bolo, tomando um monte de refrigerante. Isso é a fome social, né? Então, de que forma lidar com isso? De que forma lidar com a fome social? Em primeiro lugar, é muito importante a gente compreender que extrapolar de vez em quando, comer um pouquinho a mais num contexto social, numa festa, numa situação dessas, é normal e tá tudo bem. Você não precisa se sentir culpado por conta disso. Mas existem algumas estratégias também que a gente pode utilizar para tentar manter o equilíbrio, inclusive nessas situações, né? E geralmente o que acontece? A gente come demais porque a gente está distraído, a gente está conversando, a gente está vendo as pessoas, a gente está brincando, a gente não está prestando atenção naquilo que a gente está fazendo, né? É o mesmo caso, por exemplo, quando a gente come na frente da televisão, come mexendo no celular, e já fica a dica para você que faz isso. Se você quer manter hábitos de vida saudável, se você quer emagrecer, é importante você não ter esse tipo de atitude, tá? Por quê? Porque quando a gente está distraído, a gente não está prestando atenção naquilo que a gente está comendo. Então, o nosso cérebro ele está prestando atenção em outra coisa. Até que ele consiga interpretar que a gente está se alimentando, até que ele mande esse sinal de saciedade, né, para o nosso corpo, para que a gente pare de comer. Quando nós estamos distraídos, leva mais tempo e por isso nós comemos mais, né? E nem percebemos que estamos fazendo isso. Então, uma forma da gente conseguir manter o equilíbrio nessas questões, nesses momentos sociais, né, em que a gente se alimenta, é prestar mais atenção naquilo que a gente está fazendo, é ter um hábito de comer mais consciente, né? Então, prestar atenção naquilo que você vai pegar para você comer, olhar bem para aquilo que você está comendo, prestar atenção no hábito, na atitude de comer, respirar entre a alimentação, entre uma alimentação e outra, parar um pouco, pensar, porque tudo isso vai dar tempo para o seu cérebro entender que você está se alimentando e então começar a mandar esses sinais de saciedade para o seu corpo. E aí, automaticamente, você vai acabar comendo menos, né? Mas se você também extrapolar um pouquinho, e nessas situações, nesses contextos, faz parte e é até esperado que aconteça, né? Já pensou a gente tá numa festa, a gente tá num contexto social e ficar se privando das coisas? Isso também não é saudável. Entra junto naquela questão de privação que a gente falou, né? Que gera compulsão, né? Se até num contexto social desse a gente se priva de comer, a gente não consegue comer aquilo que a gente tem vontade, em algum momento a gente não vai aguentar manter isso, né? Manter essa rotina tão restritiva. Então é saudável que em alguns momentos como esses a gente coma aquilo que a gente não costuma comer geralmente, mas assim, a regra é: coma de tudo, mas não coma tudo. Coma um pouquinho daquilo que você sente vontade, não se prive, mas também não saia comendo tudo que você vê pela frente, né, sem moderação. Procure ter equilíbrio, né? E tenha essa reflexão a respeito daquilo que você está comendo, que isso ajuda a comer menos, a ter um equilíbrio nesses momentos. Por fim, gente, eu queria falar com vocês então sobre a fome emocional. Esse é o tipo de fome mais complexo, geralmente é o que nos leva ao ganho de peso. E está muito relacionado àquilo que a gente já falou antes sobre aquela questão da recompensa, que nós nos recompensamos com comida, né? É aquele tipo de fome que a gente tem quando a gente tem um dia difícil, quando a gente está muito estressado, quando a gente briga com alguém que a gente ama, a gente está passando por situações difíceis da vida, e aí a gente começa a pensar o seguinte: ai, hoje eu tive esse dia difícil, eu tô passando por essa situação difícil, eu mereço comer isso, eu mereço me recompensar com essa comida, né? E aí é um fator muito importante da gente observar. Por quê?
Essa forma de lidar com os problemas, ela é muito complicada, porque assim como as drogas, assim como a automutilação e outras formas que muitas vezes, outros recursos, né, que as pessoas às vezes utilizam para lidar com os problemas, com as emoções difíceis, né, de se lidar, são coisas passageiras. Então você vai comer, você vai usar droga, você vai se automutilar, mas no momento que aquilo acabar, o problema ainda vai estar ali, o sentimento ainda vai estar ali para você lidar com ele. E aí uma forma de lidar com isso, então, qual é a melhor forma de lidar com a fome emocional? Primeiro, a gente precisa ter um hábito de comer mais consciente, né? Por que eu estou comendo? Eu estou comendo isso por qual motivo? Eu estou de fato com fome? Ou eu estou querendo amenizar uma dor? Ou estou querendo me recompensar por estar vivenciando esse momento de dor? E aí, se você perceber que se trata da segunda opção, refletir a respeito daquilo. Existe outra forma de eu lidar com isso? Existe alguma estratégia de solução de problemas que eu possa empregar aqui? Será que eu preciso trabalhar o meu pensamento? Será que existe uma forma diferente de pensar acerca dessa situação? Uma forma mais adaptativa, mais funcional? Uma forma que vai fazer com que eu me sinta melhor se eu pensar dessa forma? Pode ser que, dependendo da situação que você esteja passando, do grau, né, do seu envolvimento emocional e da sua dificuldade de lidar com aquilo, que você às vezes precise de um acompanhamento psicológico, precise de ajuda de um profissional para conseguir lidar com aquela emoção. E tá tudo bem, sabe? Não deixe de procurar ajuda, mas não desconte em si mesmo, no seu corpo, através de uma alimentação errada, de uma alimentação que te faz mal, tudo aquilo que você poderia estar resolvendo de outras formas, né? Procure ajuda, não fique sozinho, mas procure ter esse hábito de alimentação mais consciente, né? E é isso, gente. Esses são os tipos de fome que eu queria abordar com vocês hoje. Compartilha com a gente o que você achou, se você sabia que existiam esses tipos de fome, se você percebeu que às vezes você tem algum tipo desse de fome e o que você vai começar a fazer a respeito disso para poder lidar com essa situação, tá bom? Um abraço e até mais!